Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios. Primeira Coríntios 4:16. Primeira Coríntios 4:16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, irmãos, uma meditação que vem frequentemente na minha mente nesses últimos dias, já faz uns meses, na verdade, era referente a realmente a vida cristã. Nós estamos vendo não só nós estamos vendo isso nos estudos, né? Bastante frequentemente, a questão de responsabilidade, da santificação e do nosso andar como cristãos, né? Então, eu acredito que isso não seja à toa, né? E sim um alerta de Deus para as nossas vidas, né? Eu acredito nisso. E tendo isso em mente, eu passei a meditar mais a respeito sobre esse tema. Eu vou trazer agora essa breve meditação sobre imitar a Cristo, né? E a gente tende a lembrar, né, do, do versículo em Coríntios, mas não é esse que eu li, mas é aquele que diz: "Sede meus imitadores como eu sou de Cristo". E o interessante, irmãos, é que eu mesmo achava que não tinha tantos versículos a respeito disso, mas tem muitos. Não é só um versículo lá de Coríntios, né? Esse. Mas tem em Filipenses, em Tessalonicenses, Efésios e em vários outros livros, né, da Bíblia. E nós sabemos aqui que quando o apóstolo Paulo ele fala, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores, ele fala isso por conta do que ele também deixa claro no outro versículo mais conhecido, né? Que é: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele não fala isso, sede meu imitador porque eu sou bom ou por conta qualquer ou por qualquer outro motivo que venha de mim mesmo, mas porque eu imito a Cristo, né? Então ele se via, né, como um imitador de Cristo, e ele fala para que os outros sigam o exemplo dele, fazendo da mesma forma, né? E, irmãos, é interessante a gente parar para analisar algumas coisas. Quando a gente é pequeno, né, com crianças, as crianças geralmente imitam o que os pais fazem, desde pequenininho. A gente não precisa ensinar quase nada, eles pegam observando. Então, até o aprender a falar ali, querendo ou não, ela está imitando o que uma outra pessoa está falando para ela, repetindo lá o papai, a mamãe, enfim. Então, ela está repetindo isso, ela está vendo isso aí, até que ela imita aquele som, né? E sai lá o papai, até ela ter o entendimento do que aquilo ali está realmente significando para ela. E isso vai no decorrer da nossa vida. A gente, querendo ou não, a gente imita várias coisas no decorrer da nossa vida, seja nossas escolas, seja com nossos amigos, né? Então, irmãos, eu também, vendo um pouco mais sobre esse tema, eu caí numa pregação, um trecho, na verdade, de uma mensagem do Paul Washer, que eu gosto muito, que a pergunta que ele faz no início é: quem você está imitando, né? E, e é interessante a gente parar para pensar nisso. Se nós andássemos na rua aqui, saíssemos agora, com as nossas roupas que estamos vestindo e, e as pessoas vissem a gente, o que elas olhariam para a gente e veriam o quê? Ah, por exemplo, se eu saísse do jeito que eu estou aqui, talvez eles falaram: tá saindo da igreja, talvez, né? A gente reconhece o pessoal da congregação,
pela roupa. Os mormons, pela roupa também, enfim. A gente reconhece vários deles pela roupa que eles vestem. Mas também entra em outros pontos. Se eu saísse na rua com a roupa que eu normalmente uso, sem ser ir para a igreja, será que essa roupa falaria alguma coisa? Ou seria só uma roupa normal mesmo? Ou falaria, por exemplo, eu lembro de uma situação, para exemplificar melhor, que a minha mãe, quando eu estava no meu curso de espanhol, eu estudava à noite, e eu, naquela época, eu usava muito moletom, e eram uns moletons gigantes, né? Muito grande. Aí minha mãe, ela chegou e falou pra mim assim, toma cuidado, porque senão eles vão te enquadrar, porque você tá parecendo um bandido. Aí eu lembro que eu pensei, bom, pelo menos os bandidos não vão vir pra cima de mim, né? Mas, graças a Deus, nada disso nunca aconteceu. Deus me livrou dessas situações. Mas quando eu tava meditando, eu lembrei dessa situação, né? E realmente, eu parando pra pensar, eu vesti naquela roupa mesmo que eu gostasse muito dela. Talvez naquela situação não estava transmitindo uma boa mensagem para as pessoas, né? E isso vai muito além, irmãos, só da nossa roupa, mas a forma como a gente fala, as nossas amizades, com que a gente está andando. Por exemplo, questão da fala. A gente conversa com um amigo nosso e é comum a gente acabar pegando algum maneirismo da fala que ele tem, né? Então, por exemplo, o Vitor, né? O Vitor Ferro, a gente conheceu ele recentemente. Mas eu não duvido que nesse ano eu devo ter pegado alguma mania da fala dele. Em algum momento eu falo e já tá tão gravado na minha mente que eu nem reparo mais nisso, né? Então, é comum essas coisas acontecerem, mas a gente tem que tomar cuidado. Por o que a gente está representando para as pessoas lá fora? O que elas estão olhando para a gente e vendo, né? Porque não importa, irmãos, principalmente hoje em dia, não importa se você for um cristão e a sua roupa não dizer isso de você, ou suas atitudes não dizerem isso de você, porque as pessoas elas vão olhar só. Elas vão olhar você passando na rua e a primeira impressão é a que fica. Então não vai voltar atrás, mesmo que você chegue a explicar para essa pessoa em algum momento. Você fala, né, ela fala: "Ah, não, tá, eu tava assim e tal". Mas ela vai ficar com aquela impressão assim: "Ah, mas ele fala que é da igreja, mas tá vestindo aquilo ali, tá falando daquela forma, tá fazendo esse tipo de piada, tá andando com aquele tipo de pessoa". Acabou, né? Ali já acabou. Não adianta as explicações que você dá, né, para ela. Isso entra também até em questões do que a gente tem escutado, né? Seja música, seja algum vídeo da internet. Né? O que a gente acaba consumindo é o que a gente fala. Um outro exemplo, me usando de novo, eu nunca, assim, eu já tive minhas épocas de futebol, né? De gostar mesmo. Mas recentemente, até conversando com o Victor, cara, parece que eu voltei a gostar de futebol do nada. Eu vejo o vídeo e eu falo de futebol como se eu conhecesse futebol há trocentos anos. Nunca assisti, nunca fui de acompanhar. Mas falo agora porque me interessou, né? Então, isso revela o que eu tô assistindo. Tô assistindo muita coisa sobre futebol. E sobre músicas, né, irmãos? A música ela é algo muito bom, foi algo criado por Deus, mas se a gente não tomar cuidado, a gente não percebe, mas ela influencia no que a gente faz, né? Seja no estilo, seja na letra, às vezes é até mais pela melodia em si, né? Por exemplo, a gente nas academias tem os estilos de música. Você não vai escutar música clássica numa academia. Talvez você saia desmotivado. Eu já fiz a experiência. Talvez meu treino não rendeu tanto, mas foi interessante. Mas e tudo aquilo ali é para motivar a pessoa, né? Aqueles ritmos mais marcados, aquele som mais alto, tudo aquilo ali é para realmente te motivar a fazer o exercício. E seja em qualquer outro estilo, irmãos. A nossa mente, ela é muito volátil, então ela
Você tá aqui, você lembra de uma música que tá ali na sua cabeça e vai, aí e você acaba pensando em outra coisa lá mais à frente. Até, querendo ou não, um pecado. A música, querendo ou não, ela influencia, dependendo da música que você tá escutando. Você pode acabar cometendo um pecado só por lembrar dessa música, né? Só por estar pensando nessa música e ter escutado essa música algumas vezes. Então, todas essas coisas, irmãos, elas vão refletir realmente todas as nossas atitudes, a nossa fala, a forma como a gente veste, ela vai refletir quem a gente está imitando de verdade, né? Ela vai refletir o que está no nosso coração, de certa forma, né? E se o nosso coração não estiver em Deus, ele vai estar com esse espaço vago para essas outras coisas, né? E a Bíblia, ela é clara, irmãos. Se a gente é salvo, se nós somos feitos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos que imitar quem nos salvou, que é Cristo, né? Nós não somos mais escravos do pecado. Somos livres, graças a Deus. Mas não devemos usar dessa liberdade que nós temos de uma forma libertinosa. Porque somos livres, mas ainda somos escravos, escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, ele que nos comprou. Então, não é tipo, te comprei, vai. Não é isso. Eu te comprei, agora você vai me servir. A nossa liberdade é pautada nisso, nessa compra pelo sangue de Cristo. É nisso que a nossa liberdade está. Então, a gente não pode simplesmente, beleza, eu sou salvo, agora eu vou, não tenho que me preocupar mais com o inferno, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida e as pessoas vão olhar para mim aí em volta, não vou ter mudado nada, mas eu tô salvo. Não é assim que funciona. A Bíblia, ela fala, né, ela dá um exemplo que a mulher, né, uma serva de Deus, ela ganha o seu marido incrédulo pela forma como ela age. Ela pode nem falar, mas o marido vai perceber nas atitudes dela por como ela está diferente. Eu ouvi um relato, não lembro, ele até acredito que ele virou depois um estudioso mais, mas na época ele era ateu e a esposa dele era ateia, né, no caso. E ela se converteu primeiro. E ele ficou todo mexido, falou assim: "Nossa, e agora? Agora vai ficar toda santa e etc, não vai fazer mais nada". Só que ele percebeu o quê? Que a esposa dele ficou melhor em todos os aspectos. E pelas atitudes da esposa dele, ele se interessou, foi, escutou do evangelho e se converteu, né? E isso mostra o quão pesado é as nossas atitudes em relação às outras pessoas. Muitas vezes a gente não pode falar um mas pela nossa forma de agir, né, sendo imitadores de Cristo, isso pode ganhar uma pessoa. Ela pode vir a se interessar, falar: não, aquela pessoa ali é diferente. Eu quero saber por que ela é diferente daquela forma, né? Então, irmãos, a gente pode pensar assim: é muito simples então, né? É muito simples ser um imitador de Cristo. É só eu vestir uma roupa social, ler a Bíblia todo dia, vir nos cultos quando tem, estudar teologia, tá pronto, estudar teologia e formas de explanar minhas ideias, né? Retórica e tudo mais, para estar preparado para esses assuntos polêmicos relacionados à Bíblia, estudar hebraico, grego, até latim, se alguém quiser. E as pessoas vão olhar para a gente e vão ver o quão religioso nós somos. Mas Cristo, ele fala uma coisa a respeito das pessoas religiosas, né? Ele fala assim, ele dá um alerta para a gente, na verdade. Em Mateus 5:20, ele fala: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmãos, eu acho que questão de exemplo, de religiosidade, não tem ninguém que bata os fariseus e os escribas. Acho que
provavelmente nem um monge budista lá faz o que esses caras faziam na época deles. Você olhava para ele e você sabia quem ele era. Você sabia de qual vertente ele era, se ele era fariseu, se ele era saduceu, se ele era escriba. Você sabia o que ele estava fazendo, porque ele mostrava o que ele estava fazendo. Né? Então, ele eram pessoas num status social muito elevado, então as pessoas olhavam para eles até como exemplos, querendo ser eles. Mas quando Cristo fala isso aqui, que a nossa justiça deve exceder a deles, é porque todas essas atitudes deles não valem de nada. Toda essa religiosidade deles não serve para nada. Eles estão imitando uns aos outros ali, aparentemente todos plenos em sua comunhão com Deus, mas as atitudes deles, de verdade, de Jesus sondando o coração deles, sabe que aquilo ali não vale de nada. Irmão, se as nossas obras, como diz em Isaías, são como trapo de imundícia, e eu acredito que Isaías, ele é um servo fiel, e ele reputa as obras dele como trapo de imundícia. Imagine alguém que se diz que é só religioso, só faz essa por mera religião e acha que está alcançando alguma coisa com isso, né? Então, imagina o quão vazio, se a nossa já é trapo de imundícia, a gente servindo mal ainda, né? Falando por mim, e querendo servir bem, e esses que só fazem para mostrar algo, o quão vazio é isso? Para que serve? Não serve para nada, né? Ele pode simplesmente desistir de fazer tudo aquilo que ele está fazendo e viver a vida dele, que é mais fácil, né? Então, irmãos, quando nós pomos, colocarmos na nossa mente de que nós devemos imitar a Cristo, que não seja só por religiosidade, mas que seja algo sincero do nosso coração, que nós possamos estar colocando isso no nosso coração, na nossa mente, buscando a cada dia, né? Como eu disse, eu tenho refletido muito sobre esse assunto. Graças a Deus, eu tenho mudado certas coisas já na minha vida. Até uma coisa que eu gosto muito de música, eu deixei de ouvir muitas, que eu vi que não agregavam em nada na minha vida, né? E não faz falta. Eu já deixei de tomar refrigerante, não faz falta. Ouvir uma música ou não, não vai fazer falta também, né? Então, assim, irmãos, que a gente possa se questionar constantemente, porque é uma coisa difícil, não é fácil. Deus, ele não promete facilidades pra gente nessa vida. E imitar a Cristo, que é perfeito já, é impossível pra gente. Mas é pra gente tentar. É pra gente buscar fazer isso. Esse é o nosso caminho de santificação, imitando o nosso mestre, né? Então, que a gente possa nos questionar, fazer uma análise constante das nossas atitudes, ver quem a gente está imitando de verdade. E se a gente não está imitando Cristo, que a gente descarte. E foque em imitar ele, que vai valer muito mais a pena, né? Que vai ser muito mais benéfico para nós. E que essa pergunta, irmãos, não esteja só em mim constantemente, mas seja em vocês. Quem vocês estão imitando? Quem eu estou imitando? Deus abençoe, irmãos.